Amém. Você crê, diga amém? Amém. Como é bom ter você aqui nessa manhã. Eu louvo a Deus porque sei que é uma graça de Jesus nós podemos nos reunir aqui. Ele deu os recursos necessários, nos deu a oportunidade para nos reunirmos aqui. E como é bom estarmos juntos para celebrarmos o nome do Senhor. Nós começamos um novo tema esse mês, o tema é Promessas de Jesus. E o tema de hoje é o Consolador Prometido. Eu estava lendo um artigo muito interessante que foi publicado pela revista Accenture. É uma consultoria internacional com presença em mais de 30 países. E eles fizeram uma pesquisa muito interessante. Eles queriam saber o seguinte: como é que se relaciona um cliente que se vê frustrado com a empresa que não cumpriu a sua promessa? E eles chegaram num número impressionante. Mais de 50% das pessoas tinham essa frustração. Diziam que não tinham recebido aquilo que tinha sido prometido. E não apenas uma vez, mas múltiplas vezes. O que quebrava aquela relação de confiança. Porque a relação entre cliente e fornecedor ou prestador de serviço é uma relação baseada numa promessa. E quando essa promessa é quebrada mais de uma vez, essa relação de confiança evapora. Eu fiquei pensando nesse estudo, conduzido com mais de 3.000 pessoas, muita gente frustrada com promessa quebrada. Eu pensei o seguinte: e você? Você já se viu em alguma situação em que quebraram uma promessa? Te prometeram uma coisa e não fizeram? Eu acredito que todos nós aqui já vivemos a terrível experiência da frustração, e não só com fornecedores, com vendedores, às vezes com gente muito perto, gente que é próximo, gente que é da gente. Eu prometo que nunca mais eu vou beber, eu prometo que nunca mais eu vou fumar, eu prometo que nunca mais vou olhar pornografia, eu prometo isso, eu prometo. E quando nós nos damos conta, lá estão as pessoas fazendo a mesma coisa. Mas antes que você diga a verdade, o outro é um problema. Vamos ser sinceros? E você já quebrou promessa? Você já fez uma promessa que não cumpriu? Todos nós já vivemos isso, em algum grau, em algum momento. Como alguém já disse, prometer é fácil, mas cumprir uma promessa é outra história. Essa semana mesmo eu fui com os meus filhos no cinema, e eu perguntei para a mocinha que estava ajudando ali no totem. Sabe como é que é? Tiozão usando totem precisa de auxílio dos mais jovens. Eu falei: olha, eu quero comprar uma pipoca que venha metade de caramelo e metade salgada. Ela disse assim: o senhor tem que comprar a mais cara, a de caramelo. E quando chegar lá no guichê, eles te dão a outra salgada, é só pedir. E assim fiz, mas eu vi na hora de comprar que tinha uma promoção do cartão de crédito que eu tenho. Se comprasse com aquele ficava mais barato, comprei com cartão. E quando chego lá, só pipoca de caramelo. Eu falei: não, o código do consumidor. E virou um debate muito polido. Eu sou pastor na cidade, o cinema na cidade. Ali a promessa da pipoca já foi quebrada. E o duro é que nós não temos tantas opções de cinema aqui para eu trocar de fornecedor. Mas uma coisa é certa: quando Jesus Cristo, nosso Salvador, faz uma promessa, Ele tem a intenção de cumprir, Ele tem o poder de cumprir, e Ele cumpre o que Ele promete, cabalmente. E é tão maravilhoso considerarmos que quando Jesus faz essas suas promessas, Ele faz essas promessas antes da sua crucificação. Ele faz as suas promessas durante aquilo que nós estudamos nas últimas semanas, aquela ceia da Páscoa. Começa lá no capítulo 13, vai até o capítulo 16, no capítulo 17 temos a oração sacerdotal de Cristo, e esses capítulos fazem parte do que os estudiosos da Bíblia chamam de discursos de despedida de Jesus. Discursos de despedida de Jesus. Eu não sei se esse é o melhor título. Eu acho que o melhor título seria uma conversa intimista de despedida. Sabe por quê? Porque eles estão reunidos ali, não com Jesus fazendo um discurso, um pronunciamento ou dando uma aula. Eles estão num bate-papo ao redor da mesa, com gente querida, com discípulos que são muito próximos. Mas ele está anunciando
que o seu ministério terreno está chegando ao fim. Abra sua Bíblia, por favor, capítulo 16 do Evangelho de João, e vamos ver 4 lições que Jesus nos dá ao redor dessa promessa tão maravilhosa. 4 lições de Jesus. E eu convido você a abrir no Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do 1º versículo. Se você encontrou, diga amém. Amém. Eu lhes digo estas coisas para que vocês não desanimem da fé. Eu lhes digo estas coisas para que vocês não desanimem da fé. Pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. E não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Veja o que Jesus está dizendo aqui, nessa reunião com os discípulos. A primeira coisa que Jesus está dizendo é: você meu discípulo, você vai sofrer pressão. Percebeu isso? Ele disse assim: eu estou dizendo isso já para que vocês saibam, vocês vão sofrer pressão. Vocês vão ser perseguidos na sinagoga, vocês vão ser expulsos da sinagoga, vai ter gente que vai matar vocês, e quando matarem vocês, eles vão entender que estão fazendo um serviço a Deus. Aliás, a palavra grega para fazer serviço a Deus aqui é da mesma raiz de liturgia, como um sacerdote que oferecia um sacrifício. Jesus está dizendo: vai chegar um tempo que eles vão considerar que matar vocês é prestar um culto a Deus. Veja que coisa séria. Mas se você voltar um pouquinho no que nós chamamos de contexto expandido, se você voltar no capítulo 15, veja o que diz Jesus a respeito dessa perseguição. Ele diz assim no versículo 18 do capítulo 15: se o mundo vos odeia, considere o seguinte na combinação dessas duas passagens. Primeiro, Jesus fala de uma pressão emocional. Se o mundo vos odeia, de um ostracismo, um afastamento, em que as pessoas mostram um desprezo emocional. Segundo, Jesus fala de uma perseguição social. Eles seriam expulsos da sinagoga. Não era na sinagoga que as pessoas conviviam, que o judeu convivia um com o outro. Então Jesus disse mais: dentro dessa ideia de ser expulso da sinagoga, você ainda tem uma perseguição material. Porque era na sinagoga que as pessoas faziam os seus negócios. Vendiam, compravam, acertavam fornecedores. Ser expulso da sinagoga era ter a sua relação econômica totalmente prejudicada. Eu vou fazer um pedido nesse momento. Embora essa música seja muito bonita, eu vou pedir para desligar ela, porque com o meu déficit de atenção está difícil. Obrigado. Eu respeito a todos que amam isso, mas eu não consigo. Vamos prosseguir? Amém? Obrigado. Obrigado, viu, gente? Voltando aqui onde eu estava mesmo? Sim. Veja você. Perseguição emocional. Perseguição material. Perseguição social. Você não ia conseguir casar teus filhos, você não ia conseguir manter seus amigos. Expulso da sinagoga. E como se não bastasse isso, Jesus ainda diz que haveria uma perseguição física. Eles matarão vocês. Perceberam? De quantos lados vem a pressão? De quantos lados vem a pressão? De todos os lados. Mas tenha em mente isso. Jesus está num jantar com os seus discípulos, e ele está dizendo para os seus discípulos o seguinte: você é meu discípulo? Esteja preparado para a pressão.
Vocês vão viver pressão. E o que nos surpreende, talvez, é que nós pensamos que quando seguimos a Jesus, nós escaparemos de pressão na vida. É o contrário do que Jesus diz. Jesus, inclusive, enfatizou: eu já estou antecipando isso para vocês. Vocês vão viver isso. Se você estudar o livro de Atos, vai ver que não demorou muito tempo para que uma grande perseguição acontecesse sobre os discípulos de Jesus. Anos mais tarde, quando Plínio era governador da Bitínia, ele escreve um tratado para o imperador. Plínio, ele tinha o dever de entrevistar, de investigar cristãos. E quando ele escreve esse documento ao governador, ele diz assim: olha, quando eu pergunto se eles são cristãos, eles me dizem: eu já fui. Mas faz uns 20 anos isso, eu parei com esse negócio de cristão. Por quê? Porque não suportaram a pressão. Não suportaram a pressão. E nós estamos falando daquilo que é conhecido como a igreja primitiva. Uma igreja conhecida no primeiro século da era cristã pelo seu heroísmo, pela sua devoção e dedicação, mas ali, logo no primeiro século, já tinha gente desistindo porque não estava suportando a pressão. William Tyndale, que foi um tradutor da Bíblia na Inglaterra, ele foi ameaçado de todas as maneiras, por várias pessoas, e ele respondeu calmamente com as seguintes palavras: eu não esperava nada diferente disso. Você está sofrendo pressão? Os discípulos estavam sofrendo pressão não porque fizeram algo errado, eles não tinham feito nada de errado. Pelo contrário, apenas porque se relacionavam com Cristo. Às vezes nós sofremos pressão porque fizemos algo errado. Não era o caso deles. Mas na vida você vai sofrer pressão, mesmo quando não fizer nada errado. Está sofrendo pressão? Emocional, material, social, ou até mesmo física. Um amigo me disse: Leandro, a pressão e a frustração faz parte do plano. Mas Jesus nos disse para não desistir. Essa é a primeira coisa que Jesus diz naquela mesa. Pressão faz parte do plano, mas não desanimem da sua fé. E Jesus continua. E me chama a atenção que nos versículos 5 e 6, Jesus vai tratar da sua partida. Pense um momento. Você está lá com Jesus, está sentado à mesa com Ele, Ele fala de toda essa pressão emocional, material, social, física, mas aí você está pensando o seguinte: bom, tudo bem, está ruim, mas Jesus está fisicamente comigo, Jesus está aqui comigo, e Jesus, afinal de contas, Ele venceu Satanás na sua tentação no deserto, sozinho. Jesus venceu Satanás, Jesus libertou, domesticou, venceu endemoniados ferozes. Jesus venceu todos os debates com os doutores da lei, os religiosos e os herodianos. Jesus está comigo aqui. Jesus, com uma palavra dos seus lábios, ele acalmou um mar enfurecido e ventos rijos. Jesus está fisicamente comigo aqui. Então que venham as perseguições. Não é Jesus? E aí Jesus diz isso aqui para eles. Olha só. Mas então, versículos 5 e 6, mas então, Jesus lhes disse: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque eu tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Depois de falar de pressão, Jesus fala de partida. Como é que lidamos com isso? O versículo 6 diz: a tristeza encheu o coração de vocês. Por que razão a tristeza encheu o coração desses discípulos? Calce as sandálias deles por um momento. Jesus falou de pressão. De quantas direções? Todas as direções. E aí Jesus fala: e olha, a propósito, estou indo embora. Como entender uma coisa dessa, pressão e partida ao mesmo tempo? Parece que não dá para entender a lógica disso. Parece, como disse alguém, que Jesus nesse momento está falando como uma namorada fala para o rapaz assim: olha, nós vamos terminar, mas é para o seu bem.
E o rapaz fala: cara, eu não estou acreditando nisso. Como assim? Você vai terminar e é para o meu bem? Parece que Jesus estaria dizendo alguma coisa assim: olha, eu estou indo embora, tem perseguição, mas é para o seu bem. Fui. É a primeira impressão que se tem. Jesus até diz: porque eu falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas sabe de uma coisa? Jesus já tinha dito outras vezes que ele partiria. João capítulo 7, versículo 33, ele disse: ainda por um pouco tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. João capítulo 13, versículo 33, filhinhos, por pouco tempo eu estou convosco. João 14, versículos de 2 a 4, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. João 14, 28, ouvistes o que eu vos disse, eu vou. E João 16, 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou. É interessante que esse vou, esse verbo ir, está no presente do indicativo ativo. E o que significa isso? Significa o seguinte: a minha partida é inevitável. Já começou. Já estou no ponto de não retorno. Não tem volta. Estou indo embora. Estou indo para o Pai. Se você está naquela mesa comendo com Jesus e ouviu de pressão e ouviu de partida, como é que você se sente? Mas louvado seja Deus que Jesus não parou aí. Porque nós não entendemos muitas vezes os caminhos de Deus, e os discípulos não estão entendendo o caminho de Deus aqui. Os discípulos não estão entendendo o plano de Jesus. Qual é a lógica? Como é que isso faz sentido? Nos Salmos nós vemos muitas vezes nessa poesia inspirada que não poucas vezes as pessoas não entendem os caminhos de Deus. No Salmo 73, Asaf, um compositor, ele está observando a prosperidade dos ímpios. O ímpio cada vez com mais dinheiro no bolso, cada vez mais sadio. E ele olha para aqueles que são justos e seguidores de Deus, tão pobres e adoecidos. E ele diz assim: eu não entendo esse caminho. Olha o que ele escreve, Salmo 73, 16, 17. Quando eu pensava em entender isso, achei que era uma tarefa difícil demais para mim. É difícil. É difícil entender porque Deus permite algumas pressões na nossa vida. É difícil entender porque algumas vezes nós temos a sensação de que Deus não está conosco no meio das nossas pressões. Uma canção da banda Livres para Adorar, essa eu ainda conheço porque é do ano 2000 e alguma coisa, 2009 talvez. Diz assim a letra: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva para mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Nós não entendemos. Mas note o que Jesus diz na parte A do versículo 7. Não deixe isso escapar de você. Ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, convém-vos que eu vá. Símfero é a palavra na língua grega e significa o seguinte: para o seu benefício, para a sua vantagem, para o seu lucro, para o seu bem. Convém a você, não a mim. É bom para você que eu vá, não para mim. Por que seria assim? Interessante que Jesus ele repete isso. Uma outra tradução a mensagem verte assim: então permitam-me repetir esta verdade, é melhor para vocês que eu vá. Numa primeira observação superficial, não parece bom que Jesus vá e eles fiquem, parece? Parece? Não parece que é uma boa ideia. Jesus, o senhor é sábio, tal, mas isso aí, sinceramente, não me parece uma boa ideia. O senhor está dizendo que é o melhor para mim? Não me parece que é o melhor para mim. O melhor para mim é que o senhor fique aqui, fisicamente aqui. Mas vamos fazer um exercício de imaginação? Topa? Imagine o seguinte, que Jesus ficasse fisicamente na terra, após a sua ressurreição. Então, imaginemos que essa semana nós anunciássemos aí nas redes sociais: gente, domingo não é o Tarrataca que prega. Jesus estará fisicamente conosco pregando no domingo. Como que vocês acham que ia estar a estrada? O departamento de trânsito de Mogi ia ter que se organizar. Ia ter gente acampada aqui, esperando, já no começo da semana, para encontrar Jesus aqui. O pessoal do louvor
ia me dizer assim, acho que é melhor a gente tocar uma música só. Deixa Jesus falar tudo lá, né? E vamos terminar mais tarde também. Cancela o almoço, vamos segurar ele lá, porque Jesus está lá. Aí Jesus vem, consegue imaginar isso? Aí ao invés do Tarrataca chegar aqui, pedir para desligar a música e tal, está todo mundo em polvorosa, não tem onde pôr gente, ele vem aqui e prega, e que manhã vocês choram, vocês aplaudem, vocês dão glória, fiquem em pé, é um frenesi, é uma loucura. Na hora de ir embora a gente leva horas para ir embora da beca. Jesus estava aqui. Mas no domingo que vem, anunciam nas redes sociais que Jesus estará em Suzano. E o Leandro estará em Mogi. Onde é que você vai domingo que vem? Aí estou eu aqui e o técnico de som, no próximo domingo. Eu prego o melhor sermão da minha vida. E o técnico fala, foi bom, hein? Mas não foi igual de Jesus. Vocês estão entendendo? Jesus, quando estava aqui fisicamente, ele estava limitado pelo tempo, pelo espaço. Ou ele estaria na Judéia, ou na Galileia. Ou ele estaria em Samaria. Ou ele estaria em Cafarnaum. Mas Jesus tinha um plano maior, melhor. Porque Jesus começa a nos mostrar um outro caminho que faria sentido no futuro, para que a igreja dele pudesse ter a presença dele em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele está aqui, aleluia. C.S. Lewis disse assim: Deus não nos dá o que queremos, mas o que precisamos, mesmo quando não sabemos disso no momento. Deus nos dá o que nós precisamos, não o que nós queremos, mesmo quando não sabemos disso no momento. Mas convém que eu vá. Deus, meus queridos, Ele tem algo que é maior, que é melhor, mesmo quando nós não conseguimos entender, e era o caso dos discípulos. E isso nos leva, então, ao terceiro princípio desse texto, versículo 7, a promessa. Se você deseja ouvir essa promessa, diga amém. Aqui está a promessa. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Jesus promete a vinda de outro igual a Ele. Ouça bem o que eu estou dizendo. Outro igual a Ele, que estaria conosco. Ele disse, é melhor para vocês que eu vá, porque quando eu for, o Consolador virá. É interessante no Evangelho de João, que pelo menos 4 vezes essas palavras estão nos lábios de Jesus. João capítulo 14, Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador. João 15, 26, quando porém vier o Consolador, e o texto que lemos, o Consolador virá. Qual é o título, parece em João, preferido de Jesus para falar do Espírito Santo? Esse lado aqui primeiro. 10. Vocês viram que eles saíram muito bem. Qual é para Jesus, no Evangelho de João, parece ser o título preferido atribuído ao Espírito Santo? Consolador. Consolador. Porém, há um detalhe. Consolador não é uma tradução que faça justiça à amplitude e à dimensão do que o Espírito faz em nossas vidas. A palavra grega utilizada aqui é paráclitos. Veja algumas traduções diferentes e você vai perceber como é bem mais amplo do que consolador. Olha só. Nova tradução na linguagem de hoje. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador. Nova versão internacional. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro. Nova versão transformadora, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador. Então veja que consolador não é a única maneira de traduzir paráclito. Ele é o auxiliador, ele é o conselheiro, é o encorajador, é o fortalecedor, é o consolador. Ele é tudo que você precisa. É por isso que o tradutor não consegue colocar de maneira tão ampla o que faria o Espírito Santo quando viesse em nossas vidas. A
palavra paráclito é uma combinação de dois vocábulos gregos, para, kaleo. Para significa estar ao lado, como paralelo, estar ao lado, mas estar próximo. Kaleo significa chamar. Chamar para estar ao lado, chamar para estar perto. Significa que eu e você nunca estaremos sozinhos se o Espírito de Deus está conosco. Mas veja, talvez para termos mais clareza ainda, uma outra palavra, porque paráclito não faz muito parte do nosso vocabulário, né? Nós não usamos muito essa palavra, paráclito, não usamos isso. Eu não sei se tem canção evangélica que fala, o Paráclito Santo está aqui. Não sei, seria bom. Não faz parte, mas há uma outra palavra que vem da língua grega, que é parecida, que faz parte do nosso vocabulário. Parasita. Agora, parasita você sabe bem o que é. Para, junto, ao lado. Itos, comida, alimento. O que você precisa. Precisa de coragem, é o Paráclitos. Precisa de ânimo, é o Paráclitos. Precisa de força, é o Paráclitos. Precisa de santidade, é o Paráclitos. Precisa de coragem mais do que necessário nesses dias. O Paráclitos está com você. Se o parasita tira o que você tem, o Paráclitos dá o que você não tem. Aleluia. E então nós chegamos na última parte, quando Jesus vai descrever brevemente aqui o papel do Espírito Santo. Eu não tenho tempo para desenvolver a riqueza desse texto, eu vou só brevemente dar um resumo. Dos versículos 8 ao 11, ele diz que quando ele viesse, o Paráclito, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em Jesus. Lembram-se, eles crucificaram Jesus, não creram nele. É um pecado, a rejeição a Jesus. Da justiça, porque quando nós olhamos, eu e você olhamos Jesus sendo crucificado, nós entendemos que ele é justo. Quem nos convenceu isso disso? Quem nos convenceu disso? Quem? O Espírito. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Jesus está dizendo, o Espírito Santo, ele virá, ele convencerá da justiça, do pecado, do juízo. E ele vai demonstrar que esse príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, eu e você estamos numa bifurcação. Ou seguimos Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que é o Senhor de todas as coisas, ou escolhemos o caminho deste mundo que já está julgado para a condenação. Qual será a escolha? Pelo poder do Espírito nós podemos fazer a escolha certa. Mas note, convencer do pecado. Sabe que quando nós estamos enredados por um pecado, seja qual for, é difícil nos darmos conta de que estamos presos por aquele pecado. É fácil falar do pecado do outro, mas para ser convencido do nosso pecado, nós dependemos da influência de alguém, da influência do Espírito Santo. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme Som da Liberdade. Quantos viram esse filme? Muito bem. Há uma cena em que Tim Ballard, que é o personagem principal, o investigador, ele está conversando com um homem que vai ser o parceiro dele, e o homem tem uma alcunha, um apelido, vampiro. O vampiro conta para ele como é que ele acabou se envolvendo nessa obra de resgatar crianças que eram traficadas. Ele conta que ele teve um envolvimento com uma prostituta, que ele pensava ser uma mulher adulta, mas então ele vê os detalhes, que as unhas da menina eram pintadas como gatinho. E à medida que a menina vai conversando, ele se dá conta que se tratava talvez de uma adolescente de não mais 14 anos de idade. E ele diz assim, eu olhei nos olhos dela, e eu vi uma tristeza, uma escuridão nos olhos dela, e eu entendi, eu sou a tristeza nos olhos dela. Eu sou a escuridão nos olhos dela. E eu sei que essa escuridão tem que morrer. Ele diz que apanha uma pistola, uma 45, coloca na cabeça, pronto para tirar a própria vida. E o filme não nos explica detalhes, mas ele obviamente mata a sua escuridão e passa a ajudar a salvar crianças em situação de risco. Meus caros, isso é arrependimento. Quando você olha para o seu pecado e entende a escuridão que há nele. Quando você olha para o seu pecado e você sente nojo de você mesmo por estar fazendo aquilo, ou pensando naquilo, ou desejando aquilo.
Quando você olha para o seu adultério e diz, como é que eu posso estar traindo a pessoa a quem eu jurei fidelidade? Quando você olha para a sua vida e você vê quão suja é a sua vida e você diz assim, a escuridão tem que morrer. Quem causa esse convencimento da sujidade do nosso pecado é o Espírito Santo. Mas então, nós olhamos para a cruz e vemos que o nosso pecado já foi condenado em Jesus Cristo. E por isso eu e você temos perdão e a oportunidade de viver essa vida eterna maravilhosa. Jesus sabia o que estava fazendo. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Porque sabe, apesar de tantas fórmulas que nós vemos por aí sobre como é que o Espírito vem na sua vida, como é que acontece, na Bíblia é tão simples. Na Bíblia é tão simples. Quando os judeus estavam arrependidos sobre a pregação do apóstolo Pedro, eles perguntaram, o que faremos nós? O que faremos nós? E Pedro disse assim, arrependei-vos. Creiam, sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e disse, como é que vocês receberam o Espírito Santo? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sabe como você recebe a presença do Espírito? Como você desfruta da presença do Espírito? Pela fé, crendo na promessa maravilhosa de Jesus. Você crê? Se você crê, então renda-se à direção do Espírito. Para que Ele te livre do pecado, para que Ele te ajude nas suas pressões, porque Ele está aqui. Mais do que isso, se você crê, Ele está aí. Há uns anos eu levei meus filhos para um parque que lançaram na cidade de São Paulo, chama-se iFly. O iFly tem, você veste uma roupa como de paraquedista e entra numa cabine. Dentro dessa cabine tem uma hélice enorme, enorme lá embaixo, e uma grade, claro, né? E você então entra ali, eles acionam o dispositivo, e dizem assim, olha, agora é simples, é só você deitar e o vento te leva. A explicação é fácil. Tem uma hélice, tem o vento. É só deitar? É só deitar. Ok. A dificuldade é deitar. A dificuldade é acreditar que aquele negócio ali vai fazer você... Aí você olha, aqueles que acreditavam mais, que confiavam mais, eles voavam. Eles davam piruetas, para frente, para trás. Você falava, que graça, que graça. Eles diziam, pode ir, senhor Leandro, pode ir. Por que não voa? A hélice é a mesma. O vento é o mesmo. A cabine é a mesma. A promessa do vendedor lá foi a mesma. O problema está na minha crença. O problema está na minha confiança. Agora, nessa manhã, a promessa é a mesma para todos, amém? Vivendo pressão, desafios, é uma promessa maravilhosa para a sua vida, só depende de você olhar no meio da sua pressão e dizer, eu creio. É só deitar, só deitar. É só confiar, é só confiar. É só deixar o Espírito de Cristo fluir através da minha vida, controlar a minha língua pervertida, controlar o meu pensamento e me guiar no dia a dia. É só isso. Agora, cabe a você responder e dizer, eu creio. Não compreendo os seus caminhos, mas eu creio. E eu me rendo a Ti. Vamos nos render ao Senhor nessa manhã? Convido vocês a se colocar em pé.